vai conversar sobre sexualidade, negociar sempre, né? Mas, quando eu falo negociar sempre, sempre que for possível negociar. Tem conflitos que se estabelecem, situações, problemas, que a gente não consegue negociar, né? Porque não é algo que seja negociável, é algo que precisa ser entendido. Então, a gente precisa fazer essa diferenciação entre entender o que eu posso negociar ou o que é que eu tenho que acolher e aceitar e o que eu preciso ensinar, eu preciso orientar. Não é uma questão de negociação, mas sim de falta de informação. Daí porque eu sempre coloco para vocês, né, que a gente precisa entender em que momento se encontram os nossos meninos e as nossas meninas, o que acontece com eles quando eles estão na puberdade. Porque senão a gente vai tentar negociar situações que eles não são capazes de responder. Como, por exemplo, a gente pode negociar, por exemplo, querer que o nosso filho não tenha interesse sexual? Não. O que a gente pode negociar é como ele vai lidar com esse interesse sexual. Como é que ele vai lidar com esse namoro? Como é que ele vai lidar com essa definição da sua primeira vez? Como é que ele vai lidar com essa questão da pornografia? Como é que eles vão lidar com... Então, são uma série de questões que tem aí em volta que a gente precisa saber como lidar com isso, para poder ensinar os nossos filhos a lidarem também com todas essas situações, né? E para isso, a gente precisa ter conhecimento, né? Ter conhecimento sobre esses fatos que estão acontecendo, sobre o momento que ele se encontra na puberdade, para poder eu ter uma dimensão do que eu posso negociar, do que eu posso, né, levar nessa negociação como limite ou capacidade para ele desenvolver, porque se eu não tenho esse parâmetro, fica difícil a minha negociação com ele, porque se eu olhar para ele com os meus olhos de adulto, achando que ele é capaz de enxergar o mundo do mesmo jeito que eu enxergo, não vai haver essa negociação, porque não vai haver esse diálogo, não vai haver essa possibilidade de troca. Então, eu tenho que entender o que ele é capaz de enxergar, né? O mundo dele e o meu mundo. O que eu sei, o que eu penso, como é que eu acho, como é que eu lido com isso daí. Porque só assim a gente vai ser capaz de respeitar os seus limites e os limites do outro. Então, a gente só vai conseguir esse equilíbrio, não é? Se a gente tiver conhecimento sobre nós e conhecimento sobre o outro. E óbvio, aqui no caso, não estou falando de um adulto, eu estou falando de um adolescente ou de um púbere. Nós, como adultos, é quem temos que ter essa consciência. É quem temos que trazer os nossos filhos para este patamar. E não a gente, né, exigir apenas deles sem trazê-los para esse tipo de situação. Por isso, se a gente acredita, né, que está difícil de negociar porque me falta conhecimento, me falta estratégia, não sei como fazer isso com meu menino, com a minha menina, como é que eu lido, não sei o que é, não sei como faz com pornografia, sabe? Peguei, tomei um susto, só sei que não é para assistir, e aí? Então, vamos estudar pornografia, vamos buscar conhecimento de pornografia. É o que eu faço no Papo Firme, eu vou trazendo todos esses assuntos e temas e conteúdos que são importantes os pais terem para poder fazer uma negociação que seja adequada. E aí, quer saber como conversar sobre sexualidade com seus filhos? Clica nesse link e conheça o método Papo Firme Sexualidade na Adolescência.